eu sou a minha mãe de calça, ela era eu de saia. Então é como se tivesse morrido eu morri. No dia que minha mãe morreu, porque nós tínhamos uma conexão muito grande, e eu, dos 3 irmãos, era o que tinha gasto mais tempo com ela, apesar de ter sido só 15 anos. E aí, meu amigo, a minha mãe ganhava muito bem. Para continuar a nos sustentar, o nosso pai tomou uma decisão difícil, resolveu ir para os Estados Unidos. Nós temos um parente lá, um tio, e esse tio falou: vem para cá, para você trabalhar e sustentar os meninos, porque aí onde você está, você não vai conseguir. Meu pai foi. Nisso que meu pai foi para os Estados Unidos, eu fiquei um tempinho morando ainda com as minhas 2 irmãs e uma tia, mas aí depois nós dividimos, eu fiquei na casa do meu avô e da minha avó, e aí as minhas irmãs foram para outra casa, e depois eu fiquei um outro tempo na casa de uma outra tia, e nós ficamos ali. E aí você imagine, você no auge da adolescência, você vivendo a fase de maior mudança na sua vida, de repente você perde sua mãe, seu pai viaja, suas irmãs, e você levanta um dia de manhã, e a pergunta que vem na sua cabeça é: cadê o Deus da minha mãe? Cadê o Deus do meu pai? Será que vale a pena eu estar vivendo isso que eu estou vivendo? Isso aqui não é uma vida de trouxa, não? Cadê Deus agora para me ajudar com os meus dilemas? E aí, nesse momento, a minha cabeça pirou. A minha cabeça pirou. Primeira coisa que pirou, que meu pai me ajudou demais, foi que eu comecei a achar que eu era o culpado da morte da minha mãe. Eu era tão doente, mas tão doente, minha mãe me levava tanto ao médico, que eu comecei a achar que ela tinha pego alguma enfermidade nos hospitais, de tanto me levar ao hospital. E foi uma luta para me convencer que eu não tinha matado minha mãe. Mas essa foi a parte boa da história, porque a cabecinha do neném aqui fundiu. Fundiu, minha cabeça fundiu, aconteceram várias coisas, eu comecei a ter medo da morte. Logo depois eu achei que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Eu emagreci, eu não comia, eu não bebia, eu não queria estudar, porque eu falava: comer para ir para o inferno, eu vou pegar um ônibus para ir para o inferno, para ir para a escola, estudar, ir para o inferno, chegar lá inteligente no inferno, falar: não, eu estou no inferno, mas eu estou aqui inteligente. Esse sentimento foi me consumindo, até que Deus me deu um livro, que esse livro dizia: só de você pensar que você blasfemou contra o Espírito Santo, só de você ter medo disso ter acontecido, isso já é uma prova de que você não fez, porque quem blasfema contra o Espírito Santo está nem aí se blasfemou ou não blasfemou, ele está querendo mais é que Jesus se lasque para lá e ele para o outro lado. Então esse livro me ajudou muito. Eu comecei a enfrentar solidão, porque eu fui morar na casa dos meus avós. Imagina, um senhor e uma senhora de 70 anos de idade, e eu lá, um adolescente, junto com eles, não tinha o que conversar, e uma solidão. E eu me lembro que um dia eu fugi de casa. Eu levantei de manhã e falei: eu vou fugir de casa. Fugi. Saí, joguei uma roupinha nas costas e fui embora. 4 horas da tarde, na hora do café, eu já estava dentro de casa já. Um doido correu atrás de mim na rua. Eu fui na casa de um amigo meu, desgraçado, eu estava lá. Aí eu fui na casa de um outro, o outro falou assim: velho, eu não vou te receber aqui não, você está fugindo de casa. Eu estudava no colégio lá, em Patinga, aí já estava em Patinga já, por isso que esse interior aí está dominado. Aí eu fui para uma pracinha, chegou na pracinha, um doido olhou para mim e fez assim. E veio correndo para cima de mim. E eu falei: tá maluco, eu vou embora. Fui embora, tomei o café da minha avó, 4 horas, já estava dentro de casa. Não deu nem para notar. Minha avó era meio sonsa, falou: meu filho, demorou na escola hoje. Uma solidão do inferno, uma solidão muito grande. Solidão! Ei, você que está com solidão aqui hoje, você está sentindo só na multidão. Welcome to the jungle, my friend. Bem-vindo. Muitas vezes a gente se sente assim mesmo, sozinho, com 1 milhão de gente perto. Ninguém te entende, a gente sente isso. E eu comecei a sentir isso. E aí eu comecei a pensar: sair de morrer. E eu comecei a pegar todos os meus cadernos escolares e escrever bilhete suicida. E eu fiquei bom em bilhete suicida. Só não abri uma franquia, porque... Mas eu comecei a escrever muitas cartas sobre suicídio. Eu quero morrer. Na verdade, essa piração já veio um pouquinho antes da morte da minha mãe, mas com a morte dela eu piorei mais ainda. E aí um dia uma pessoa falou comigo assim: velho, vai curtir um pouco, vai ouvir uma música. Aí eu fui ouvir uma música. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer?
Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? E o que estava ruim? Piorou. Gente, se eu encontrasse o Renato Russo hoje, quebrava ele na porrada! O cara me avacalhou demais. Você não faz noção. Será só imaginação? No meu livro, Manual de Sobrevivência para o Jovem Cristão, eu critiquei essa música lá. Aí o Salmo 126 diz que não é imaginação o que Deus vai fazer quando trouxer os cativos do seu povo. Será que nada vai acontecer? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que o céu vai se abrir e Cristo vai voltar. Será que é tudo isso em vão? 1 Coríntios 15, 58 diz, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Será que vamos conseguir vencer? Romanos 8 diz, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Uma coisa que pegou muito para mim foi que eu não tive um pastor de jovens para me ajudar. Um sermão teria mudado a minha história nessa fase. Por isso que você perdeu um culto. Ah, hoje eu não estou sentindo, sabe? Você não sabe se é a palavra que vai tirar as requisitas da sua alma. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou contando a minha história aqui. Não é para você sair daqui com dó ou conhecendo muito sobre mim, porque daqui a pouco você vai ver por quê. Nós vamos fazer uma aplicação para dentro da sua história. Agora, deixa eu te falar. Se eu tivesse ouvido um sermão, um pastor de jovens, um pastor de adolescente, para poder pregar sobre... Não precisava ser profundo, não. Para falar qualquer coisa superficial, tinha me ajudado demais. Por isso, que você pode até dizer assim, terça-feira eu tive que admitir que o jovem sem Deus, ele curte mais do que o jovem cristão. Mas ele tem que curtir mesmo, porque ele só tem essa terra para curtir, porque na próxima vida ele está ferrado. Nós curtimos menos mesmo, curtimos menos mesmo. Não, pastor, a gente não curte não mente não. A gente não curte igual os caras lá fora. Não seja mais crente do que Deus não, tá? Jesus falou assim, hoje vocês choram, mas vai chegar a hora que eu vou voltar e vocês vão sorrir. Agora é hora de chorar mesmo. Agora você quer transar e não pode, agora você quer roubar e não pode, agora você quer enfiar a mão na cara de alguém e não pode, agora você quer... Não pode, nada pode. Esse pastor ainda fica com esse negócio, não pode, piora mais ainda. Mas um sermão teria me ajudado. Você não pode ficar em casa. Você tem crente, a gente tem que vir para a igreja. Se o sermão não falar nada com você, o louvor vai falar. Se o louvor não falar nada, como diz o meu pastor, olha para esse nome aqui, ó. Se esse nome aqui não te ajudar, amigão, você está mal demais. Sabe como é que Deus sarou esse negócio na minha vida? Aos 17 anos, eu estava aqui em BH, estava na igreja Batista Renascença, acabou o culto, eu e 3 amigos, e um deles falou assim, vamos dormir lá em casa para a gente jogar Atari? Não. Lá no Baixo Saudade, olha o nome da miséria. Atari. No Baixo Saudade de jogar Atari, olha que só faltava os filhos de Moreira lá. Tá tudo velho. Aí, vamos embora. Peguei ônibus aí, saí pegando ônibus aí, peguei cipó, peguei barco. Quando eu cheguei lá no Baixo Saudade, do lado do cemitério, aí nós chegamos na casa do Claudinho lá, e aí fomos comer uma comida. Mas a comida mais infernal que eu já comi. Porque a mãe dele tinha dormido, e aí tinha resto de um monte de comida na geladeira. Eu falo que é a comida do filho pródigo que a gente comeu. A comida que os porcos não comiam, a gente comeu. Acabamos de comer, eu falei, velho, e o atarão velho de guerra? Ele falou, estragado. Ele falou assim, mãe, você não falou comigo que a gente vinha jogar Atari? Eu falei, não, é porque às vezes ele funciona, às vezes não funciona. Cara, você me enganou, bicho. Aí o André, um outro, estava eu, Claudinho, Juninho, André. Vamos? Aí o André falou, vamos orar? Eu falei, pronto. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Porque quando você está mal e vem com uma pessoa mais crente que você, não dá vontade de deitar ela no chão, encher a boca dela de pancada? Ô, velho, você está falando de orar, cara? Você sabe o que eu estou vivendo? Você sabe. Você falar comigo, isso é muito... E aí o cara falou, vamos orar. E o Juninho, que era o papagaio pirata, vamos.
Falei, então vai vocês dois. Eu fiquei aqui do lado e o André pôs a mão na cabeça do Juninho, começou a orar, o Juninho bufo no chão. O Juninho está devendo alguma coisa, André. A mãe do Claudinho acordou, que zona é essa? Falei, o Juninho está tendo um problema aí. E o André em cima dele, mais, Senhor, mais. Aí o André olhou para mim e falou, você é o próximo. Sou o próximo a ir embora daqui. Eu com raiva, gente. Foi sábado à noite, vim para lá nesse bairro, o nome do bairro Jesus. Do lado do cemitério, comida do filho pródigo, não tem atalho, não tem namorada, estou com 42 espinhas no rosto, uso óculos e torço pro Atlético, não tem noção. Ai, meu Deus. Aí, o André foi orar por mim. O André pôs a mão na minha cabeça, sem encurtar aqui a história, pôs a mão na minha cabeça, eu brufo no chão e ele fez essa oração. Jesus, enche esse menino, transforma ele num louco pelo Senhor. Isso foi 11h40 da noite, quando deu 5h40 que eu fui saber onde é que eu estava. Eu estava enfiado debaixo de uma cama, que eu não sei como eu fui parar lá, eu fui rolando, deve ter ido fazendo limpeza na casa. E quando eu abri os olhos, eu estava no meio de um monte de teia de aranha. Acho que eu tinha feito voto a Deus de não varrer ele de baixo. Eu saí de lá, eu parecia um Homem-Aranha. Sabe o inimigo do Homem-Aranha? Eu saí tirando coisas de mim, uma catarrada, um suor do inferno, um fedorzão. E eu cacei os meninos, não vi nenhum menino. Falei, pronto, aí Jesus voltou também. E eu saí lá de baixo, gente. Olha, eu vou falar para você. Eu já tive várias experiências na vida, né? Lua de mel, nascimento dos meus filhos, formatura, muita coisa legal já aconteceu na minha vida, mas nada, vou repetir, com a minha esposa presente, meu pai presente, meus filhos presentes, nada aconteceu que me abençoou e que me fez feliz como essa ida para debaixo dessa cama em abril de 1987. Cara, o que vocês estão vendo aqui hoje é fruto disso. Naquela passada de vassoura, Jesus tirou minhas inquisiras, Ele me sarou, Ele me levantou, me encheu, reacendeu meu desejo pelo chamado. E daquele dia em diante eu tenho tentado viver a vida de um louco por Jesus. Logo depois, eu falei, vou atrás do meu pai para o exterior. E puf, fui para o exterior. Fui para os Estados Unidos, morei lá 3 anos, tive lá umas 15 profissões, voltei com $120 no bolso, $120, depois de 3 anos trabalhando. Tive pneumonia lá, quase que eu morro, porque uma das coisas que eu fiz foi ser entregador de pizza em Boston. Então, frio do caramba, -8, -10, eu saía no frio do cão e eu voltava para dentro do carro no aquecedor. O sangue escorria, porque arrebentava os vasos. Eu chegava muitas vezes para entregar pizza, estava sujo de sangue, eu não sabia. 7 blusas, 8 blusas, aí eu peguei uma pneumonia que meu pai quase fez meu sepultamento lá. Ele e meu tio não podiam nem entrar na aula onde eu estava. Foi nesse episódio que eu tive uma parada, que eu tinha que ter tempo aqui para contar tudo que eu vivi ali. Aí eu tive também um câncer na boca, um abscesso na boca. Fui tratado no maior hospital de Boston, Massachusetts General Hospital. Meu caso virou o caso do ano. Depois o meu coisologista lá falou comigo que o meu caso foi passado numa convenção desses caras que fazem essas coisas aí, como a coisa mais coisada daquele ano. Coitado. Foi essa coisa que eu tive. E no meu caso, exprimia, não doía, mas era um câncer e fiz a cirurgia. Gente, eu não tenho tempo para falar, mas eu trouxe dessa terra um negócio. Olha, eu vou te falar. De todas as tragédias da sua vida, você pode procurar que tem alguma coisa que sai legal. Eu voltei lá falando inglês. Grande parte do que eu sou e faço hoje é por causa dos meus livros, por exemplo. Quase todos eu leio